Graça e paz, irmãos, amém? Alegria estar mais uma vez com os irmãos, né? Os nossos corações já estão preparados, né, através das canções, para ouvir a palavra de nosso Deus ao nosso coração, né? Deus reservou para nós esse tempo e temos certeza que Deus tem uma palavra para a nossa alma, né? E a palavra de Deus, né, como sempre digo, é o alimento da nossa alma. É essa palavra que nos fortalece, que nos corrige, que nos coloca no rumo certo e nos mostra a direção da vontade de Deus para a nossa vida. É por isso que os salmistas sempre falavam da paz de Deus como mel, né? Mais desejáveis do que mel, porque a palavra que nos dá força, nos dá direção, porque a melhor coisa que tem é estarmos no centro da vontade de Deus, e a vontade de Deus está revelada na sua palavra, amém? Mesmo assentados em reverência à palavra de Deus, vamos ver o Salmo 80, abra sua Bíblia no Salmo 80, é um salmo de Asaf, um salmo que tem muitas lições práticas para nós, e nós vamos destacar apenas alguns aspectos. Salmo de número 80. Esse salmo é a oração de Asaf pela restauração de Israel. É um salmo de confiança, é um salmo de fé. Salmo de número 80. Diz o seguinte: dá ouvidos, ó pastor de Israel, tu que conduzes José como um rebanho, tu que estás entronizado acima dos querubins, mostra o teu resplendor. Diante de Efraim, Benjamim, Manassés, desperta o teu poder e vem salvar-nos. Restaura-nos, ó Deus, faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Ó Senhor dos exércitos, até quando estarás indignado contra a oração do teu povo? Para comer tu que lhe deste pão de lágrimas e para beber pranto em abundância? Fizeste de nós um motivo de conflito entre os nossos vizinhos, e os nossos inimigos zombam de nós a valer. Restaura-nos, ó Deus dos exércitos, faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Trouxeste uma videira do Egito e expulsaste as nações e a plantaste. Preparaste-lhe o terreno e ela deitou profundas raízes e encheu a terra. Com a sombra dela os montes se cobriram e os seus ramos se estenderam por cima dos cedros de Deus. Ela estendeu a sua ramagem até o mar e os teus rebentos até o rio. Por que derrubaste as cercas que havia em volta dela, deixando que todos os que passam pelo caminho arranquem as suas uvas? O javali da selva a devasta, os animais do campo se alimentam dela. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos. Olha do céu e vê e visita essa vinha. Protege o que a tua mão direita plantou, o ramo que para ti fortaleceste. Foi cortada, foi queimada, pereçam os nossos inimigos pela repreensão do teu rosto. Seja a tua mão sobre aquele que escolheste, sobre o filho do homem que fortaleceste para ti, e assim não nos afastaremos de ti. Vivifica-nos, invocaremos o teu nome. Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos, faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Oremos mais uma vez. Meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor. Te rendemos graças porque tu és grande, todo-poderoso, e estás presente no nosso meio. E nós estamos gratos também pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos juntos como igreja, povo do Senhor, para louvarmos o teu nome, exaltarmos o teu nome, nome que está acima de todo nome, reconhecendo a tua grandeza e o teu poder, pois tu és a razão da nossa vida. A nossa vida só tem sentido, Pai, em ti, e nós vivemos para ti somente.
Muito obrigado pelo momento que o Senhor tem preparado para ministrar os nossos corações por meio da Tua palavra. E que Teu Santo Espírito, que conhece as necessidades de cada coração, possa fazer com que a Tua palavra ache lugar em cada um de nós. Porque a Tua palavra nunca volta vazia, Senhor. É o que cremos, é o que nós oramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vivemos em tempos de calamidade, tempos de crise. E é um tempo que eu digo tempo oportuno. Mas antes de falar sobre esse aspecto de tempo oportuno, eu quero ressaltar que nós não devemos olhar para esse tempo com estranheza. Nós, povo de Deus, não podemos olhar para as calamidades que acontecem no país e no mundo com estranheza, como se nós desconhecêssemos aquilo que o próprio Jesus nos alertou acerca disso. O povo de Deus não deve estranhar, apenas reafirmar como uma confirmação daquilo que o nosso Senhor Jesus já nos avisou. No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. No mundo tereis perseguições, pestes e rumores de guerras, terremotos, está tudo descrito nas Sagradas Escrituras. Jesus não nos enganou quando Jesus começa o seu ministério na Galileia pregando o evangelho do reino e ajunta as multidões. Ele chega no Sermão do Monte, no capítulo 5 de Mateus, e não deixa a multidão enganada. Nunca deixou seus seguidores enganados acerca dessas verdades. No Sermão do Monte começa a dizer sobre sofrimento. No Sermão do Monte já começa a viver sobre o que significa ser cristão de fato. No Sermão do Monte ele começa a falar da dor, de perseguição, de choro, de planto. Mas ele diz: bem-aventurados sois por sofreres em meu nome, por causa de mim. Sois bem-aventurados aqueles que sofrem por causa da justiça. Bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa de mim. No mundo tereis aflições. Nós não podemos olhar para os fatos de calamidades que já ocorreram nos séculos passados e ocorrem no tempo de hoje, e possivelmente vai acontecer muitos outros fatos semelhantes a este com estranheza. Porque Deus nos avisou. Deus nos falou acerca disso. Amados, esse tempo também é um tempo de oportunidade. É um tempo oportuno para demonstrar quem é e quem não é. Deus sempre permite tempos de calamidade para ver como o cristão, os crentes contemporâneos vão reagir a tais circunstâncias. São tempos como esses que revelam quem é e quem não é. Que revelam os cristãos autênticos, verdadeiros, dos crentes nominais. São tempos como este que testam a nossa fé e faz a nossa fé passar pelo fogo da provação para ver se é fé autêntica ou apenas palha que derrete pelo fogo. Se a nossa fé está sustentada em Cristo ou na paz ilusória deste mundo, se a nossa fé está fundamentada na rocha que é Cristo ou se está nas coisas volúveis desse mundo, na esperança dos governantes desse mundo. Onde está a nossa fé? É o tempo oportuno para revelar a nossa fé, onde a nossa fé está firmada. Em Deus ou em homens? Na segurança humana, na segurança que vem de Deus? Se nós estamos apegados às coisas desse mundo ou os nossos olhos estão nas coisas eternas? É tempo oportuno para se revelar quem é e quem não é. Porque o censo tem dito que nós temos uma porcentagem muito grande de cristãos no nosso Brasil. Uma nação cristã. Uma nação, talvez uma das nações mais evangélicas do mundo. Mas muitas vezes não se vive o verdadeiro evangelho. Não se vive o verdadeiro cristianismo. E tempos como este revelam as ovelhas e os bodes. Tempos de calamidade revelam aqueles que são de fato filhos de Deus e aqueles apenas que levam a vida cristã como crentes nominais sem compromisso. São tempos de calamidade que vão colocar em evidência os verdadeiros cristãos comprometidos com a palavra de Deus.
tempo oportuno, amados, para testar a nossa fé. Tempo de calamidade é tempo de deserto, onde Deus permite tais coisas para nos revelar. Quando nós lemos o livro de Deuteronômio, Deus, usando Moisés, Deus diz uma coisa magnífica. Deus diz, através de Moisés, para Israel: Israel, eu permiti que vocês passassem por os desertos, para vocês colocarem para fora aquilo que está no coração de vocês. Colocar para fora aquilo que estava nos corações dos israelitas. Amados, o que estava no coração de Israel no deserto? Incredulidade, autoconfiança, saudade do Egito, saudade do mundo, falta de confiança em Deus, confiança em si mesmo e não em Deus. Não tinha esperança em Deus, não tinha confiança em Deus. Então o deserto foi um momento oportuno para Israel colocar para fora incredulidade, murmuração, rebelião contra Deus. E tempos de calamidade como esses que vivemos são tempos onde os crentes têm colocado para fora aquilo que está nos seus corações. Tempos como este, amados, têm sido uma revelação, uma demonstração da falta de confiança em Deus de muitos crentes, do apego de muitos pseudos cristãos nas coisas terrenas, nas coisas materiais, que a traça destrói, a ferrugem consome, de tal forma que muitos cristãos no nosso tempo já não pensam mais na eternidade. A eternidade, o céu, às vezes ele passa o dia todo sem lembrar que existe céu, porque eles vivem como se o mundo fosse resumido nessa vida, nessa história. E Paulo diz para a gente: se a nossa esperança se resume apenas a essa vida terrestre, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Deus tem algo muito melhor para nós. Estamos aqui de passagem, somos peregrinos, forasteiros desse mundo, não podemos nos apegar nesse mundo, mas estamos aqui em missão, para proclamar a verdade de Deus em todo o tempo, e principalmente no tempo que vivemos, confrontando os corações ao arrependimento e dizendo para eles: estamos aqui de passagem, existe uma eternidade, existe um mundo melhor, e não se apegar. A grande verdade, amados, que muitos crentes contemporâneos têm preocupado mais em criar e construir o seu próprio reino, ao invés de lutar em prol do reino de Deus, que essa é a nossa missão, em função do reino de Deus, e não construir o nosso próprio reino nesse mundo. Amados, tempos de calamidade faz a gente colocar para fora aquilo que está no nosso coração. A fobia ou a fé? O medo ou a confiança em Deus? Esperança nas coisas eternas ou sentimento de perda das coisas terrenas? O que está saindo do seu coração nesses tempos? Amados, esse Salmo 80 tem muita coisa a nos ensinar sobre isso. O Salmo 80 mostra também um cenário de calamidade nacional, de destruição, de crise. As estruturas da nação de Israel estavam abaixo, tudo destruturado, com muitas incertezas econômicas, sociais. E o salmista, representando a voz do povo sofredor, mostra para a gente uma postura impressionante. Porque muitas vezes nós encontramos em situações de calamidade que nós não temos poder, nós não temos condições de reagir, de fazer alguma coisa para mudar tais circunstâncias que se apresentam diante de nós. O que fazer? Está fora do nosso controle. Mas quando nós nos encontramos em situações tais como esta, Deus quer ver a sua postura, pelo menos. A minha postura, como nós vamos reagir, como vamos comportar. São tempos de calamidade que Deus está olhando para cada crente, para ver o que vai sair do coração deles, como eles vão se comportar, qual a postura que eles têm quando eles não têm condição de fazer nada para mudar o cenário que se encontra diante deles.
E quando nós nos encontramos em situações como o salmista se encontra, uma situação que eles não podiam fazer nada, indefesos, impotentes diante da situação, mas pelo menos o salmista mostra uma postura cristã que serve de paradigma para todos nós. Quando nós não sabemos o que fazer, Deus espera de cada um de nós uma postura de verdadeiros cristãos, uma postura de fé, de convicção de fé naquilo que nós cremos. É isso que me mostra, mas a primeira coisa que a gente aprende com o salmista é que no momento de calamidade, a postura do salmista é uma convicção de fé, e não de dúvida, e não de incredulidade, e não de medo, mas de confiança em Deus, de fé. Momento de calamidade, a fé do salmista é reafirmada e comprovada, passa pelo fogo, como ouro que é passado pelo fogo e fica mais pura, saindo todas as impurezas daquele ouro. E o salmista menciona as convicções da sua fé, que não são abaladas. O que sai do coração do salmista? Convicção de que Deus continua sendo o pastor de Israel. Não deixou de ser. Convicção de fé. Ele começa dizendo: dá ouvidos, ó pastor de Israel. Tu é o meu pastor, supremo pastor, Deus. A minha vida está nas mãos do Senhor. Somos ovelhas, somos rebanho do teu pastoreio. O Senhor continua sendo o meu supremo pastor, que cuida de mim mesmo em tempo de calamidade. O salmista não deixou que esse tempo de calamidade viesse deturpar a sua convicção de que Deus é o supremo pastor da vida dele. Amados, pastor é aquele que cuida, aquele que protege, aquele que guia, aquele que dá segurança para o rebanho. E assim foi que o salmista Asaf representa Deus, e assim também que Davi falou acerca de Deus: o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. E agora, quando a calamidade se encontra com o salmista se encontra com essa calamidade, ele não deixa isso afetar suas convicções. Deus continua sendo meu supremo pastor, aconteça o que acontecer, Ele está cuidando de mim. Às vezes Deus não permite, Deus não nos tira de passar por provações, mas no meio das provações Ele nos livra. No meio da fornalha, no meio dos leões, lá Deus está para nos livrar. Deus continua sendo o nosso supremo pastor. A outra convicção do salmista, amados, ainda no verso 1, ele diz: tu estás entronizado acima dos querubins. O salmista não permitiu que esse momento de calamidade viesse abater a sua convicção que Deus é rei assentado no trono, que tem controle sobre tudo e sobre todos. Deus está assentado no trono, tem a soberania sobre as suas mãos, tem tudo sob o seu controle. Ele não perdeu de vista isso, ele não perdeu essa convicção. Amados, muitas vezes em tempos de crise e calamidade, as pessoas começam a perder a convicção de que Deus está reinando, de que Deus está no trono. Começa a questionar: será que Deus está reinando mesmo? Muitos crentes começam a questionar: será que Deus é meu pastor mesmo? Será que Deus cuida de mim? Será que eu posso confiar minha vida nas mãos de Deus? Tempos de calamidade é tempos de o nosso coração colocar para fora as nossas convicções da fé, ou a falta delas. O salmista também diz no verso 2 para nós, amados, ele diz: diante de Efraim, Manassés e Benjamim, desperta o teu poder, Senhor. Qual a convicção do salmista? Deus é todo poderoso. Ele tem poder ainda, tem poder. O poder está nas suas mãos. Ele não perdeu de vista isso. Ele não perdeu a fé no poder de Deus. E ele diz ainda no verso 2, ainda: salva-nos, Deus é salvador. Continua sendo o salvador para o salmista. Ele não perdeu de vista, ele não perdeu essas convicções.
Ele ainda diz no verso 4, ó Senhor Deus dos exércitos, ele ainda acredita de que Deus é o Senhor das nossas batalhas, Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é o nosso supremo pastor, Ele é o rei entronizado acima dos querubins, Ele continua reinando. Ele tem todo o poder nas suas mãos, Ele é salvador da nossa vida, Ele é o Senhor dos exércitos. Aquele que vai à frente das nossas batalhas, logo a sua batalha não é apenas sua, é de Deus, é Deus que vai à frente delas. Amados, por isso devemos confiar mais em Deus. Devemos confiar mais no nosso Senhor, que é pastor da nossa alma. Não deixe que essas circunstâncias que estamos vivendo venham obscurecer a sua fé, venha tornar a sua fé fraca, colocar em dúvida as suas convicções da fé. Não deixe que a crise venha fazer você correr de Deus, mas corra para os braços de Deus. Tempo de calamidade é tempo de você aproximar mais de Deus, enquanto muitas pessoas estão fugindo de Deus, correndo de Deus, questionando Deus, duvidando de Deus, porque calamidades revelam aquilo que está no nosso coração, revelam os verdadeiros cristãos, os compromissados, o trigo fazendo distinção com o joio, as ovelhas fazendo distinção com os bodes e assim por diante. Amados, que nós possamos olhar para essas convicções do salmista e fazer dessas convicções as nossas. Não olhe para as circunstâncias e comece a duvidar de que Deus é o seu pastor. Ele é o seu pastor. Ele está sentado no trono e às vezes você e eu, nós não vamos compreender os propósitos de Deus pelos quais Ele permite tais coisas tão ruins que vêm acontecer no mundo. Mas Ele tem as suas motivações, Ele tem os seus propósitos, e às vezes nós não conhecemos, e nunca vamos conhecer. Mas devemos confiar em Deus. Ele sabe o que faz mesmo, a gente não entendendo os planos de Deus, porque os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. Os planos de Deus estão acima dos nossos, e muitas vezes nós não conseguimos atingir, muitas vezes a nossa mente limitada não consegue compreender todos os planos de Deus, mas Deus sabe o que faz. E às vezes perguntamos, por que permitiste isso, Senhor? Por que permitiu isso? Causando tantas mortes no mundo. Por que, Senhor? Sendo que a pergunta dos cristãos verdadeiros tinha que ser o seguinte: para quê, Senhor? E não por quê. E para quê? Qual o propósito? O que o Senhor quer me ensinar com isso? Porque Deus ensinou Jó com a aprovação de Jó. E Jó entendeu. Jó se aproximou de Deus. E no final da aprovação ele olhou para tudo aí e disse: eu aprendi, Senhor. Eu conheci o Senhor apenas de ouvir falar, agora os meus olhos conseguem contemplar quem o Senhor de fato é. Foi proveitoso passar por esse momento tão difícil do sofrimento de Jó, porque tem um propósito, pelo qual trouxe crescimento para Jó. A pergunta que devemos fazer sempre para Deus não é por que Deus permitiu. Deus permitiu, os motivos nós não sabemos, mas sabemos que existe um propósito. E um dos propósitos que está bem evidente é exatamente para os crentes colocarem para fora o que está no coração deles. É momento oportuno para a gente olhar para nós mesmos e vermos o que estava no nosso coração. A segurança da nossa fé ou a insegurança, a nossa esperança em Deus ou a falta de esperança em Deus. É um momento para você fazer uma autoanálise da sua fé, do seu cristianismo, do seu compromisso com Deus, de quem de fato você é, o grau de comprometimento que você tem com Deus, se você está pegado com as coisas desse mundo ou não. Momento oportuno para isso. Amados, outra coisa que eu aprendo com o salmista, outra postura muito interessante do salmista em tempo de calamidade, a primeira é convicção de fé. Reafirmação da fé, não deixar que as circunstâncias adversas venham abalar a fé.
E a segunda postura muito interessante que a gente aprende é sentimento de gratidão. Sentimento de gratidão, coisa difícil também. Sentimento de gratidão em tempos de calamidade, difícil. Porque o que tem é crentes murmurando, o que tem é muitos crentes reclamando de Deus, duvidando de Deus, questionando Deus, ao invés de agradecer por tudo aquilo que Deus já tem feito de bom na nossa vida. No momento de calamidade, o verso 8, o salmista olha para o passado e diz: Senhor, o Senhor trouxe a videira que é Israel do Egito, que era uma videira escrava. Trouxe essa videira, expulsou as nações de Canaã e plantou Israel. E essa nação chamada Israel é a videira que frutificou, cresceu, ficou bonita. As suas raízes foram profundas, encheu toda a terra, a sombra dela sobre os montes a cobriram. E por cima dela os cedros de Deus se estenderam. As suas ramagens chegaram até o mar e os seus rebentos até o rio. O salmista traz à memória aquilo que Deus fez com Israel. Israel que não era ninguém, agora se tornou uma nação. Israel que não tinha terra, agora tem terra. Um Israel que não tinha respeito, era uma nação escrava, sem independência, agora tem independência. Veja o sentimento de gratidão que o salmista olha para o passado e consegue ver as grandezas que Deus já fez na história de Israel. O salmista não murmurou, amados. O salmista não ficou murmurando diante de Deus, esquecendo da história de livramento, de bênção, de sucesso que Deus já fez na história de Israel. Amados, quantas vezes em tempo de crise nós apagamos da nossa memória tudo aquilo que Deus já fez na nossa vida? Ingratidão, isso é ingratidão. Porque os nossos olhos se focam tanto na crise e começamos a murmurar e reclamar da situação presente e esquecemos do tanto que Deus já fez em nosso favor. Isso é sentimento de ingratidão. Quando nós agimos dessa forma, focamos os nossos olhos na calamidade, começamos a reclamar de Deus que está ruim, que está ruim, que está ruim, e assim por diante. Murmurando diante de Deus, e às vezes a fé começa a esfriar, começa a duvidar do cuidado pastoral de Deus. Isso é ingratidão, porque Deus já tem feito tanto por nós, sem nós merecermos, porque é graça, porque nós não merecemos nada de Deus, o que nós já recebemos de Deus é graça, favor imerecido. E muitas vezes nós esquecemos da graça e focamos apenas na calamidade e esquecemos de tudo aquilo que Deus já fez por nós. Devemos trazer à nossa memória tudo aquilo que nos traz esperança. É isso que o salmista faz, amados. Esperança do Deus que nós servimos. É como se o salmista estivesse dizendo: eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei. Não é essa peste, essa calamidade, esse vírus que vai deturpar a minha convicção acerca de Deus. Nesse tempo de crise que vai mudar as minhas convicções, que vai me fazer duvidar de que Deus é para mim, porque a minha experiência e minha caminhada com Deus diz muito de quem Deus é. Não é esse tempo que vai apagar tudo aquilo que Deus já fez em mim, por mim, não vai. É assim que o salmista vivenciou esse momento. Difícil não foi passar por isso. Destruição total. Calamidade muito maior do que estamos vivendo hoje. Isso estava acontecendo com Israel. Mas o salmista se apega nas suas convicções. Tem um sentimento de gratidão, lembrando aquilo que Deus fez, sem murmuração. E isso é que Deus espera dos cristãos nos nossos tempos de hoje. Convicção de fé. E coração grato, coração de grato. Como Jó também demonstrou. Jó, no momento de crise, ele diz: Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o Senhor. Não vou reclamar de Deus, não vou murmurar.
Ele é soberano, Ele sabe o que faz, Ele tem propósito que eu desconheço, mas eu acredito nele e no fim o propósito vai beneficiar a mim. Amados, o terceiro aspecto e o último que eu aprendo com o salmista é sobre o que ele tem bem focado em sua mente, na sua oração, aquilo que ele espera de Deus. Ele diz no verso 3, restaura-nos, ó Deus, e faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Verso 3. Ele começa a orar mais um pouquinho lá na frente. No verso 7, ele diz as mesmas palavras. Restaura-nos, ó Deus, e faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. E como ele termina o salmo? Pela terceira vez ele cita as mesmas palavras. Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos, aquele que vai à frente das minhas batalhas. Faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Veja que o salmista não se perde na sua oração. Ele sabe o que quer. Ele sabe que Deus é a sua esperança de restauração. Deus é a esperança de mudar o cenário que estamos vivendo. Deus é a esperança. Ele foca suas esperanças em Deus. Ele não corre de Deus. Ele não foge de Deus. Ele corre para Deus, porque Deus é a única esperança do salmista. Amados, é assim que devemos viver, é assim que Deus espera. Qual a nossa postura em tempos de calamidade, quando há circunstâncias diante de nós? Nós não podemos mudar com as nossas próprias ações, foge do nosso controle. Deus requer uma postura cristã diante desses tempos. Que postura ter quando nós não sabemos o que fazer? Convicção de fé, não perder a convicção de fé. Fé mais firme, aproximar mais de Deus, mais pertinho de Deus, para aprender o que Ele quer ensinar para nós. Convicção de fé, sentimento de gratidão, traga à memória tudo aquilo que Ele fez de bom para você. Traga à memória aquilo que traz esperança. E foco naquilo que você espera de Deus. Tenha Deus como a sua única esperança. Volta os seus olhos para Deus, porque é dele que vem a restauração. É dele, porque Ele é o nosso supremo pastor. Ele está sentado no trono e reina com soberania. Ele é o nosso Salvador. Ele é todo poderoso. E Ele é o Senhor dos exércitos. E essa luta não é só nossa, é de Deus. E Deus vai à frente das nossas batalhas e nós devemos confiar nele. E não deixar que as circunstâncias adversas em que estamos vivendo, venha desanimar nossa fé. Mas que a nossa fé venha ficar cada vez mais firme no Deus que é a nossa salvação. Amém? Vamos colocar em pé, vamos orar ao nosso bom Deus. Coloque a mão sobre o seu coração. Amém? Grande Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos traz conforto. A Tua palavra nos traz esperança, porque Tu és a nossa esperança, Senhor. Ó Deus, de fato vivemos em tempos de crise, em tempos de calamidade. Ó Deus, mas nesse tempo nós reafirmamos a nossa fé no Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé. Ó Deus, a nossa fé está firmada em Ti, não em coisas. A nossa fé está firmada no Senhor, que é o Rei soberano do universo e tem tudo sob controle, Senhor. Ó Deus, é em Ti que a nossa alma se descansa. Ó Deus, é em Ti que a nossa alma se sente segura. Ó Deus, por isso nós nos lançamos nos Teus braços, Senhor, tranquilizando nossos corações, a nossa mente, porque nos Teus braços a nossa vida está segura. Ó Deus, porque o Senhor é o nosso supremo pastor, que cuida de nós em todo o tempo, com as Tuas mãos poderosas, Senhor.
Ó Deus, mesmo não entendendo todos os propósitos pelos quais o Senhor permite a gente passar por situações de calamidade, mas a nossa fé, Senhor, está em Ti, e nada vai abalar a fé do Teu povo, nada vai abalar a minha fé, nada vai abalar a nossa fé, Senhor, porque nós sabemos em quem nós temos crido, e no momento certo o Senhor vai se levantar, ó Deus, e demonstrar o seu poder acima de todos os poderes terrenos, mostrando a sua soberania, Senhor, sobre tudo e sobre todos, porque o Senhor é o nosso Deus, o nosso Senhor dos exércitos, que nunca perde uma batalha. Ó Pai, a nossa convicção, Senhor, está firmada no Senhor. Ó Deus, no nome de Jesus que nós oramos. Amém.